E aí, pessoal, em continuidade à nossa análise do Milton Friedman, do livro Capitalismo e Liberdade, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9, que trata sobre licenciamento e credenciamento profissional. O que seria isso de forma geral? A gente sabe que hoje em dia, e antigamente também, né, muitas ocupações ou atividades a serem realizadas, elas precisavam de cumprir regras estabelecidas ou pelo Estado ou por alguma entidade autorizada pelo Estado. Hoje em dia, se a gente trouxer aí como exemplo a OAB, que a pessoa, para exercer ali a profissão de advogado, ela precisa dessa certificação, né, para comprovar ali que ela está apta. Então, o Friedman, nesse ponto, ele critica, né? Ele chega criticando esse tipo de coisa, ele fala que isso é uma forma de você estar indo contra o estabelecimento de contratos voluntários. Porque, vamos supor, se, por exemplo, voltando a esse exemplo da OAB, né? Se eu quiser contratar um advogado que tenha uma experiência boa, mas não tem OAB, eu não posso porque o Estado não permite ou porque ele não tem um credenciamento, então isso contraria esse tipo de coisa. Basicamente, Thaís, o Friedman divide esse tipo de registro ou licenciamento em três. Primeiro deles, registro, que basicamente ele fala, inclusive para ele o registro é algo que o liberal poderia justificar como sendo colocado pelo Estado. Por exemplo, ele fala que o registro, por exemplo, de algumas atividades pode ser positiva para inibir crimes, para coletar impostos. Aí ele fala, por exemplo, armas. Em geral, armas de fogo têm externalidades, então tem consequências. Então, você não pode vender arma de fogo para todo mundo. Então, é ideal o Estado ter o registro de quem comprou a arma para verificar depois se um crime foi cometido ou não. Ele também dá um outro exemplo, por exemplo, no caso de registros, no caso de taxistas e agora Uber. Tá? Que é um exemplo. É claro que quando a gente fez, o Friedman nem sonhava com esse termo Uber, mas na época era o táxi. Que o Estado podia ter uma lista com um registro dos profissionais que estavam atuando como táxi. Por quê? Uma pessoa, em geral, que viaja, vai de um lugar para o outro, não conhece as pessoas, essa lista, que seria, de alguma forma, endossada pelo Estado, daria a garantia que a pessoa está entrando em um táxi ou, no caso, um Uber seguro. Então, para o Friedman, o registro tem algumas justificativas para um liberal que pode funcionar. Aí, ele vai mais à frente e fala o seguinte, certificação. Segundo Friedman, a certificação, que é uma segunda etapa, o liberal já não justificaria isso. Por quê? Porque as pessoas não precisam do Estado para certificar se um produto é bom, se é ruim, se ela pode comprar ou não. O mercado, de alguma forma, certificaria por meios privados esse tipo de situação. Aí, no caso do Friedman, por exemplo, que nós estamos nessa pandemia da Covid, as vacinas não teriam que ser aprovadas por uma Anvisa da vida. Mas isso não quer dizer que elas não deveriam ter certificação. Isso significa que a certificação vai ser escolha das pessoas. E provavelmente, se não existisse uma Anvisa ou o FDA nos Estados Unidos, existiria com certeza uma instituição para mostrar que aquela vacina é boa, se deve ser utilizada ou não. O Friedman, essas secretarias estatais acabam atrapalhando o fornecimento desse tipo de informação privada. E terceiro, e segundo Friedman, que é o mais perigoso, é o licenciamento ou, no caso, o credenciamento, que, de uma forma ou de outra, ele fala que impõe um custo à entrada muito forte aos agentes econômicos, e então o que acontece? No caso da Thaís, que ela falou, a pessoa formou em direito, ela tem que fazer a OAB, mas a OAB exige uma série de coisas, e uma das coisas é o pagamento, tá? De uma taxa para a organização. Então, o que acontece? Inibe a entrada de pessoas, logo o mercado de advogados fica
mais restrito e os advogados acabam tendo um retorno maior do que seria no livre mercado, que é o que acontece com a medicina também. E aí eu vou dar até um exemplo pessoal. Eu sou economista, né? E no primeiro cargo que eu assumi como economista na Secretaria de Economia e Planejamento do Espírito Santo, eu tive que entrar para o Corecon, né? Eu tive que me credenciar para assumir esse cargo. E aí depois virei auditora federal de Finanças e Controle, que muitos engenheiros também entravam para assumir o cargo, então eu falei assim, então não preciso ser economista para assumir isso. Eu tentei sair do Corecon, eu não posso mais sair. Eu preciso pagar todo ano aquela taxa e em termos práticos e em termos nacionais, porque uma crítica até ao Corecon, que eu acho que ele não beneficia tanto a profissão de economista, o economista como um todo, eu sou obrigada a estar pagando todo ano aquela taxa. Então, assim, isso deveria ser uma coisa opcional, como uma forma de você estar estimulando eles a proporcionarem mais benefícios aos economistas, né? Aquela coisa da iniciativa privada, que um vai visar o lucro, né? Ou o bem-estar do outro, e aí, dessa forma, eu vou querer pagar para ele me dar mais benefícios como economistas, no caso. E aí, nessa linha, eu até trouxe aqui um exemplo do livro que eu achei interessante, que o Friedman fala que, no geral, quando você fala de credenciamento, licenciamento, apesar de parecer que você está beneficiando, né, a sociedade por meio de segurança, ou garantindo que um produto é bom, ou que um profissional é bom, na verdade, quem defende mais o credenciamento, o licenciamento, é quem já está na área. Então, vamos supor, a pessoa que trabalha ali naquela área, ela não quer mais concorrentes. Então, para ela, quanto mais barreiras à entrada, melhor. Aí é interessante a gente ver que no Texas, em 1952, foi exigido que cada candidato a se tornar credenciado ou licenciado como farmacêutico jurasse que não era membro de partido comunista ou associado. Assim, o que isso tem a ver, né? Mas já era uma forma de você colocar impedimentos políticos ali. Então, o Friedman criticava bastante isso. O Friedman também, ele sempre bate no ponto que o Estado não é o pai das pessoas, não. Então, o Estado não pode ter essa questão paternalista. Então, aí o troço acaba virando em cascata. Por exemplo, você tem o Estado que, de alguma forma, credencia universidades a ofertarem cursos de medicina. O Estado só credencia quando a associação de médicos permite, ou seja, uma junção de capitalismo de compadrio, associação de médicos com o Estado, e o que acontece? Você tem uma oferta menor de médico e o salário dos médicos ou o preço da consulta sobe mais. E quem que é o menos beneficiado nessa situação toda? É o pobre. Por quê? O pobre que queria, às vezes, não pegar um médico credenciado por essas instituições e teria, às vezes, um profissional da medicina que não estaria apto para isso, mas que ofertaria um serviço de qualidade, a exemplo dos médicos cubanos que vieram para o Brasil. Não estou defendendo, mas os médicos cubanos, teoricamente, tinham uma formação inferior à dos médicos brasileiros e serviram a um propósito. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, que esse tipo de licenciamento, na verdade, é o que a Thaís falou, só beneficia quem está lá. Então, as pessoas que estão lá vão querer cada vez mais lutar pelos próprios interesses. Eu vou falar um exemplo rapidinho, que também está no exemplo do Friedman, sobre licenciamento em Maryland para barbeiros, tá, Thaís? Ele fala o seguinte, que para ser barbeiro, esse licenciamento de Maryland, o barbeiro tem que ter conhecimentos científicos de higiene, bacteriologia, histologia do cabelo, que eu nem sei o que é, pele, unhas, músculos e nervos, estrutura de cabeça, face e pescoço, química elementar relativa à esterilização e antissépticos, doenças da pele, cabelos em unhas, corte de cabelo, arte de barbear, pentear,
pintar e de colorir os cabelos. Eu não conheço nenhum profissional no mundo que vai saber tudo isso, mas eles queriam exigir isso para os barbeiros. Bom, pessoal, então por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo.